Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um quadro que eu achei que não sei, simplesmente eu parei por um tempo e agora resolvi, não, tá na hora de trazer de volta. Que é o que? É o E Se? A dúvida, essa questão, foi enviada na época pelo David Jones, mas que agora mudou o nome para Joker, então vamos ainda identificar como David Jones por causa daquela época. E a dúvida dele era, e se o David Jones tivesse força, se ele tivesse coragem o suficiente para bater de frente com o Carter Beckett e tentar resgatar o seu coração. E já que o quadro ficou bastante tempo sem edições, eu gostaria de relembrar, o E Se, ele é um quadro onde eu vou pegar uma dúvida de vocês vão vir aqui nos comentários e vão comentar, e se tal coisa acontecesse assim, o que aconteceria? E aí eu vou fazer um desdobramento do filme para ver onde que essa ação iria interferir no resto do filme ou no resto dos filmes. Até agora tiveram 2 vídeos e você pode conferir na playlist que tem aqui no canal com esse. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as elas, recolhemos âncoras e arpamos para o vídeo. Muito bem, primeiro nós precisamos localizar em qual momento essa cena em questão se passa. No segundo filme nós vemos que o Jack tem toda aquela saga em busca do coração de David Jones, em busca da chave de David Jones. Ele consegue a chave, ele acha ele acha o baú, ele encontra o coração dentro do baú e aí ele coloca o coração dentro de um jarro de terra. O filme vai passando e nós vemos que o Norton acaba pegando o coração do jarro de terra e colocando em uma sacola de pano. E essa sacola ele acaba guardando na sua roupa. E lá no fim desse filme nós acabamos vendo que o Norton, ele pega o coração e leva para o Lord Carter Beckett, em troca de uma patente, em troca de reconhecimento ali na marinha, ali na Companhia das Índias Orientais. No terceiro filme, o navio do Carter Beckett vai muito próximo do navio do David Jones, o holandês voador, e ele acaba levando alguns soldados de barco até o navio do pirata. Chegando lá tem uma cena interessante. O David Jones, que era o grande pirata, ele acaba se demonstrando um pouco receoso em ter aquilo no seu navio. E aí tem uma conversa entre os dois, que eu não vou entrar muito em questão, mas é interessante relembrar que o navio inteiro está cercado, está cheio de pessoas armadas. Existem diversos soldados da Companhia das Índias Orientais no navio, apontando as armas, ou preparados para apontar as armas, ou simplesmente em posição que qualquer coisa de errado que acontecesse no navio poderia simplesmente ser resolvido com balas. Nesse momento, se o David Jones tentasse pegar o coração, primeira coisa, poderia acontecer uma chacina no seu navio. Toda a sua tripulação morreria. E nesse caso, ele acabaria sozinho no navio, tendo de comandar apenas os soldados que ali restassem. Com isso, ainda teria a chance do David Jones morrer, mas já que o baú ele já foi feito para que suportasse um bom tempo, acredito que ele estava pronto para qualquer bala que fosse disparada nesse sentido. O que nos leva a uma situação um pouco mais à frente. A segunda opção seria, quando ele fala em enfrentar o Beckett, ele pode falar tanto nesse momento, quanto em um segundo momento em que o Beckett não estava, mas a ideia do Beckett estava. Estou falando naquele momento em que o Norton é morto. Assim que o Norton é morto, o David Jones pega e se dirige à cabine. E quando ele chega na cabine, existem 2 homens apontando canhões. Canhões um pouco diferentes, um pouco menores no caso, mas 2 canhões para o seu coração. E o Mercer acaba falando que agora o holandês estava sob o comando dele. Acredito que naquele momento, aí sim, se o David Jones se descontrolasse, algo péssimo poderia acontecer. David Jones teria ficado extremamente brabo com aquela frase do Mercer, principalmente porque era uma ordem do próprio Carter Beckett. Ele tentaria avançar contra o Mercer e tentar recuperar o seu coração. E naquele momento, o coração de David Jones poderia ser esmagado por 2 balas de canhão vindo uma de cada lado. Mas dessa forma, David Jones simplesmente morreria. Se o David Jones simplesmente morresse naquele momento, mais lá para frente aconteceria algo bem diferente. O Mercer agora seria capitão do holandês voador, mas não de uma forma perigosa como era o David Jones ou como poderia ser o Will Turner, mas sim de uma forma diferente. O holandês, enquanto ele tinha a maldição, ele tinha a proteção da Calypso e tudo mais. Só que quando o David Jones morreu, e a maldição foi com ele, o holandês não tinha mais tanta proteção. Ele poderia ser simplesmente acabado pelo Pérola Negra, uma coisa que eu não duvido, visto que o Mercer estaria no comando.
Ah, mas isso não aconteceria, porque volta. Durante a batalha no Redemoinho, o Davy Jones acaba matando o Mercer. E isso acabou influenciando. Se o Mercer tivesse um navio, ele estaria comandando o navio. E dessa forma, provavelmente, o navio iria bem mais rápido para o centro do Redemoinho. Já que eu não acredito que o Mercer tenha tanto preparo quanto os demais piratas que estavam ali. O Mercer não é um pirata. Com o holandês voador simplesmente acabando, o Pérola Negra se veria frente a frente, ou no caso lado a lado, com o navio do Cutter Beckett, o Destemido. Por mais forte que fosse o poder do Pérola Negra, não existe navio que tenha sido retratado em Piratas do Caribe que tenha mais canhões que o Intrépido. Então, no momento daquela cena em que o holandês e o Pérola passam do lado e acabam com o navio, seria bem mais fácil simplesmente o Cutter Beckett pegar o seu navio, apontar as balas de canhão para o Pérola Negra e acabar e transformar o Pérola Negra em pedaços de madeira apenas. Peço desculpa pela iluminação ter dado um problema ali, eu fiz uma gambiarra, vamos ver se consegui ir até o final. Mas continuando, com essa ideia do navio do Cutter Beckett acabar com o Pérola Negra, nós teríamos o fim do Jack, certo? Do Barbossa, da Elizabeth, do Will, que nessa vez ele estaria vivo no Pérola Negra, mas morreria naquele momento, do Martin, do Cotton, de todos os piratas que faziam parte do Pérola Negra simplesmente morreriam. Mas a ideia não para por aí, vamos refletir isso nos próximos filmes. Considerando que o Cutter Beckett acabou com o Pérola Negra, que o holandês voador já era, a Companhia das Índias Orientais continua firme e forte, e com isso os Lords Piratas teriam de fugir o mais rápido possível, para tentar se salvar. O que seria bem difícil, visto que a frota do Cutter Beckett era bem maior do que a frota ali dos Lords Piratas. Então provavelmente os Lords seriam caçados naquele mesmo dia, se não naquele dia, naquela semana, e todos os Lords Piratas morreriam. Mas a ideia ainda não para por aí. Se não tinham piratas para parar a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Orientais continuaria pelos mares do Caribe. E aí sim aconteceria uma coisa que eu acabei falando em um outro vídeo e que nesse poderia acontecer. A Companhia das Índias Orientais ir contra o Barba Negra, o que seria um pouco diferente, visto que o Barba Negra, ele tinha a espada dele. Ele não teria aquela profecia de um homem de uma perna só que iria vir atrás dele. Então ele não diminuiria o Pérola Negra. Mas existe uma grande chance daquele armário dele ter sido pequeno, teria ficado pequeno, visto que ele teria a chance de diminuir cada um dos navios da Companhia das Índias Orientais e colocá-los em garrafa. E nessa situação, sim, o Barba Negra seria o nome mais falado dos mares do Caribe. Por quê? Porque simplesmente ele seria capaz de diminuir toda uma frota de centenas de navios da Companhia das Índias Orientais vindo contra ele. Ele poderia diminuir tudo isso a apenas navios em garrafa. E dessa forma, Barba Negra teria muito mais poder do que ele já teve. Muito mais poder do que aparentou ter em Piratas do Caribe 4. Ele não teria medo de espanhóis, ele não teria medo de inglês, não teria medo de ninguém. Já que a única profecia que faria com que ele tivesse medo nos filmes foi a questão do Barbossa, mas o Barbossa já era. E apenas para finalizar a ideia, Piratas do Caribe 5 não existiria, pelo menos não como nós conhecemos. Ah, por que não? Pense bem. Depois de Piratas do Caribe 3, bem no finalzinho, a Elizabeth e o Will têm o Henry. E o Henry não existiria, visto que a Elizabeth e o Will morreram naquele momento em que o Cutter Beckett atacou. O Barbossa demorou um pouquinho, mas ele teve a Carina por aqueles tempos ali também. E já que o Barbossa também morreu no navio, a Carina também não existiria. Ela não seria perseguida por bruxaria. Ela não faria os desenhos, ela não faria nada daquilo. E dessa forma, os ingleses não teriam como pegar desenhos e ir atrás do tridente de Poseidon. Outra questão, Salazar ficaria o resto da eternidade preso naquele local. Ou ele poderia simplesmente morrer de uma vez por todas, visto que não teria como ele ser libertado do Triângulo do Diabo, da Caverna Sinistra. Então, para resumir toda essa história, o que aconteceria se o Davy Jones simplesmente batesse de frente contra o Cutter Beckett ou simplesmente contra a Companhia das Índias Orientais e tentasse resgatar o seu coração naqueles momentos que ele teve a chance? Na primeira, toda a sua tripulação morreria, mas mesmo assim o filme continuaria igual. Ele poderia morrer no fim do filme e o quarto e o quinto filme continuariam iguais. Mas se ele tentasse resgatar o seu coração no momento em que ele chega na cabine e o Mercer está lá, o seu coração seria esmagado por balas de canhão
Ele morreria naquele momento, o Mercer assumiria o comando do holandês voador, tentaria pilotar durante o confronto contra os piratas, acabaria com o holandês em 2 toques, visto que eu não acredito que ele tenha preparo para comandar o holandês voador ou qualquer navio daquele porte próximo a um redemoinho. O navio holandês voador seria sugado pelo redemoinho, pelos poderes da tia Dalma, no caso, pelos poderes da deusa Calypso. O Pérola Negra teria, entre aspas, ganho, mas na segunda batalha, no momento em que ele fosse contra o navio do Cutler Beckett, ele seria morto, ou melhor dizendo, as pessoas seriam mortas e o navio Pérola Negra teria o mesmo fim que o navio do Cutler Beckett teve durante o 3º filme, que foi o quê? Babum, explodiu, todo mundo morreu. Jack, Elizabeth, Will, Barbossa, Murroy, Murtog, todos esses piratas que fizeram parte de Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2 morreriam, né? A companhia dos piratas, os Lords Piratas, seriam perseguidos em grandes conjuntos, visto que nós vimos muitos navios da Companhia das Orientais, e eles certamente iriam perseguir os navios dos Lords Piratas, ou seja, a corte da Irmandade já era, não existe mais corte da Irmandade, e quando eles continuassem caçando os piratas e fossem bater de frente contra o Barba Negra acabaria com todos, diminuindo todos os navios, todos aqueles navios gigantescos e lindos, a navios em garrafa. Além disso, é claro, a Carina não existiria, visto que o Barbossa morreu antes dela ter chance de fazer ela, o Henry a mesma coisa, e todas aquelas histórias que acontecem em Piratas do Caribe 5 nunca teriam acontecido. Isso porque Davy Jones daria uma de eu sou todo poderoso e tentaria ir contra a Companhia das Ninjas Orientais ou contra as ordens do Cutler Beckett. Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa aqui nos comentários, gostei, não gostei por causa disso, eu acho que isso seria diferente, seria assim, assim, assim. Deixa aqui nos comentários, eu sempre leio, eu leio 90% dos comentários. Infelizmente eu acabo deixando escapar alguns, mas são poucos, certo? Se você tem alguma ideia, comenta aqui, e se tal coisa, e se isso acontecesse assim? Pode virar um vídeo, certo? Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui, curta, compartilha, comenta o que você acha, e até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, ou até fazendo essa ideia de linhas temporais, onde algo mudou e o que aconteceria depois. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo, e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai ligar.